No Rio Grande do Sul, por determinação da Justiça do Trabalho, um jornalista vai receber indenização por fotos publicadas em um jornal em que o nome dele não foi colocado nos créditos das imagens e pela venda do material a outras empresas. A violação ao direito autoral é mais comum do que se pensa. Já são 17 anos trabalhando com produção de fotos e vídeos. Sempre que produz, o Daniel se preocupa em fazer o registro. E quando alguém vai utilizar as imagens, ele recebe os direitos autorais. Mesmo assim, ainda enfrenta problemas. Tem de tudo, assim. Tem de gente que usa a foto sem crédito, tem gente que usa a foto e altera o crédito, colocando como se fosse uma foto dela mesmo. Tem gente que usa comercialmente num cardápio, numa fachada de uma loja, enfim, numa revista. Então, e todos usam esse mesmo argumento, de que estava na internet. Ou ainda numa esperança de que o autor nunca vá ver e isso passe sem nenhum problema. No Rio Grande do Sul, as fotos tiradas por um profissional da imprensa deixaram de ser creditadas por diversas vezes, ou foram incluídos os nomes de pessoas que não participaram do trabalho. O vínculo empregatício durou 4 anos e mesmo depois que deixou o emprego, o material continuou sendo vendido sem que ele recebesse nada por isso. O caso foi parar na Justiça. Em primeira instância, a 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre condenou a empresa a pagar ao jornalista R$ 2.000 pela utilização do material e mais R$ 10.000 por não creditar as imagens. A decisão foi mantida no Tribunal Superior do Trabalho. E continuamos falando sobre direitos autorais, agora aqui nos estúdios da TV Justiça, com o advogado especialista no assunto, Antônio Carlos Morato, que nós recebemos aqui. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço. Essa questão do impacto tecnológico em época digital e ainda mais com a globalização e a possibilidade de uma foto ser tirada aqui, por exemplo, um texto ser publicado hoje, amanhã ele já está passando pela China, pelo Oriente Médio, isso dificulta o processo de fiscalização em relação a direitos autorais? Bom, na verdade, nós temos sempre uma conclusão que é muito importante, no sentido de que o direito autoral está sempre relacionado ao desenvolvimento técnico. E por tal razão, a internet não é distinta dos problemas que o direito autoral atravessou quando o rádio foi descoberto, quando fixaram os fonogramas, ou seja, os discos, né, de acetato, posteriormente de vinil. Então, o que acontece? Nós temos um período de adaptação desde quando a internet foi lançada comercialmente, de 1995, para cá. Nós temos basicamente 2 dispositivos, 2 diplomas aqui que regem essa questão no Brasil, como o doutor mesmo informou, a Lei 9.610 de 98 e a própria Constituição Federal no artigo 5º. Há uma diferença entre esses marcos aqui no Brasil e, por exemplo, em relação à Europa, com relação a uma fotografia, por exemplo? Não, na verdade, nós temos situações muito próximas. Por quê? Porque, basicamente, tanto em direito autoral como em direito industrial, nós temos convenções internacionais. No caso de direito autoral, nós temos uma convenção do ano de 1886, que é a Convenção de Berna. E essa convenção, que sempre foi atualizada, ela serviu como referência também para a lei anterior, para 5988/73, para o Código Civil de 16 e também para a Lei 9.610 de 98. Então, os tratados internacionais influenciam muito o direito interno, o direito, no caso, o direito do Brasil. Tirei uma fotografia, sou fotógrafo, tirei uma fotografia e publiquei na internet. Essa foto é reproduzida aqui no Brasil e por um terceiro, vou permanecer com o exemplo da Europa. Quem responde em relação às publicações, caso o crédito não tenha sido colocado? Nós podemos ter questões decididas no âmbito da Justiça do Trabalho, como foi o caso, né? O uso indevido, por exemplo, no contexto da relação de trabalho, ou mais especificamente da relação de emprego que pode ter determinado trabalhador, ou que é muito frequente. Nós temos questões dessa natureza na justiça comum, quando um terceiro utiliza, por exemplo, eu bati uma foto, hoje em dia até com o telefone celular, e aquilo é reproduzido, seja uma emissora de radiodifusão, seja em um jornal impresso, e essa questão não é nova. Eu lembro, por exemplo, que no próprio Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro Francisco Rezec foi relator de um caso envolvendo a não identificação do fotógrafo na publicação de um jornal. E em São Paulo, também na 10ª Câmara, o desembargador Carlos Garbi analisou um caso da mesma natureza, em que houve uso indevido de obra
fotográfico. Isso é muito frequente, principalmente empresas de turismo, utilizando retratos de paisagem para ilustrar as capas dos seus programas aí de viagem. Infelizmente, é uma situação muito frequente. Quem responde principalmente? Seria o provedor, utiliza seu URL, nesse caso, justamente para fazer a identificação, ou ainda, num outro caso, aquelas plataformas como, por exemplo, o YouTube? Como fica essa situação, assim, se é que podemos falar em termos genéricos? Em relação aos direitos autorais, nós temos o Marco Civil da Internet, que não se aplica, isso é importante enfatizar, não se aplica aos direitos autorais, é uma exceção. Então, nós temos questões relativas a direito à honra, liberdade, privacidade dentro do Marco Civil, mas o que acontece? Pela lei de direitos autorais é possível responsabilizar sim o provedor, só que a responsabilidade é fundada na culpa e é necessário sempre apontar o URL. Por quê? Porque é a praxe que se tem mais ou menos processual, acaba-se por cautela, embora o procedimento não seja o mesmo do Marco Civil, mas por cautela usa-se a notificação judicial para dar oportunidade, né, para que aquele conteúdo seja retirado. Mas existe a possibilidade, pela lei de direitos autorais, de responsabilizar também o provedor e não apenas o terceiro que ali postou o conteúdo. Agora vamos para o que talvez seja a maior fonte de debates e problemas. Redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, como é que fica a situação em relação a isso? No Brasil, por enquanto, a tendência é sempre sustentar que o terceiro postou, responsabilidade é dele, seguindo mais ou menos o que estabelece a Lei de Direitos Autorais norte-americana, que também foi aprovada no ano de 1998. Mas é bom lembrar que, recentemente, questão de um mês mais ou menos, foi aprovada a alteração e o texto final na diretiva da União Europeia, que vai modificar a diretiva de 2001 e que torna possível a responsabilidade das redes sociais e essa responsabilidade em relação ao conteúdo alheio que foi postado, não mais a responsabilidade do terceiro, daquele próprio usuário que posta, mas de quem tem o benefício econômico, que é a grande empresa que é responsável pela rede social ou por qualquer outro meio em direito digital, dentro do contexto da sociedade da informação. Meios de prova, seja no site, seja numa rede social, percebo que tem um produto meu que não foi devidamente acreditado. O print, por exemplo, é um meio de prova, existem outros? É um meio de prova, o print. Agora, a prova por excelência, que é mais recomendável, que pese o custo, né, seria a ata notarial. A ata notarial tem fé pública, pode ser utilizada com bastante segurança, né, porque, é claro, em todos os meios em direito admitido são defensáveis, até porque se usa o artigo 18 da Lei de Direitos Autorais, que não exige o registro. Nós temos a prova, a possibilidade de prova de que houve uma criação anterior com base no momento, troca de correspondências, enfim, e prova-se o momento da violação por meio de um print, por exemplo, mas o ideal, eu sempre recomendaria o uso de ata notarial. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Voltaremos a falar desse tema que sempre volta, redes sociais é sempre objeto, redes sociais e internet sempre objeto de debate no direito. Muito obrigado pela participação. Obrigado, sou eu que agradeço.